Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta manhã de domingo para mais um vídeo do canal Espírito, depois de um período até que prolongado, porque como eu tenho dito a todos vocês, não sou eu que estabeleço datas, dia nem hora mais sobre os vídeos do canal. O Espírito Santo deixou bem claro que no momento devido traria o entendimento da palavra a ser pregada ou trazida para vocês aqui, revelada para vocês aqui nos vídeos do canal, amém? Para você que já é inscrito no canal, um ótimo dia, seja bem-vindo novamente. Papel e caneta para depois você anotar o texto, ir lá para o seu lugar secreto, como eu digo, e perguntar ao Espírito Santo se o que está sendo trazido aqui, dito aqui por mim, é realmente algo bom ou se não. Mas pode ter certeza que a palavra sempre faz com que possamos seguir aquilo que Jesus falou. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, a vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quem liberta? Jesus Cristo. E para você que está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se e continue a compartilhar aquilo que é uma verdade que não é dita hoje em dia nesses ministérios, templos, igrejas, seja lá o nome que for dado, e as pessoas escravizadas por este véu que cobre a mente, o coração, os olhos deles, que não permitem que eles vejam Jesus Cristo. Como disse Paulo lá em 2 Coríntios 3, só serão libertos desse véu quando se converterem a Jesus Cristo. Amém? Hoje a palavra é uma palavra que vem falar sobre, mais uma vez, sobre, digamos assim, dinheiro. Por quê? Vemos que muitas vezes nosso coração ele é tocado pelo Espírito Santo, por Deus, o Pai, por Jesus Cristo, para contribuir às vezes com pequenas situações com as pessoas. R$ 1, 10 centavos, 50 centavos, seja quanto for, não importa. É claro que hoje em dia somos cercados de pessoas de má índole. O que é a pessoa de má índole? Aquela que usa de situação para pedir em seu favor. Mas também existem aqueles que precisam de certa contribuição que você possa dar, seja qual seja o valor, não importa. É claro que hoje em dia nós temos por parte governamental, digamos, vários auxílios, né? Mas muitos não têm acesso a esses auxílios por algum motivo. E eu vou dizer bem claramente para você, quando o Espírito Santo, Deus Pai, tocar no seu coração para que você dê qualquer moeda, qualquer coisa, não deixe de dar. Porque eu sei que você vai ficar como eu, vai ficar mal, vai ficar sentido depois de não ter feito, orado, falado de Jesus ou ter feito alguma coisa. Porque muitas vezes você não precisa nem dar uma moeda, basta você falar assim que Jesus o ama. Isso já aconteceu comigo uma vez. Passando ali próximo ao tatuapé de carro, estava com um amigo meu. Tinha uma pessoa moradora de rua, mas bem mal vestido, estava até mal cheiroso. Mas o Espírito Santo falou assim, ó, volta lá. Eu dei a volta no quarteirão com o carro, parei na frente desse homem e o abracei, porque eu senti a necessidade de abraçá-lo, porque o Espírito Santo falou, vai e faz isso. E só disse para ele assim, ó, Jesus te ama. O que aconteceu? Quando eu disse Jesus te ama, esse homem chorou e disse assim, eu precisava ouvir isso. Então, quer dizer, são detalhes do dar, do ofertar para as pessoas, que as pessoas que estão nesses ministérios de tempo não entendem. Você mesmo que está aí, às vezes você não dá para alguém que está na rua alguma coisa, mas você dá dízimo, você dá oferta para quem não precisa. Por que não precisa? Porque esses valores vão tudo para o homem e vão apenas para pagar aquilo que ele está mantendo para você estar lá dentro, para continuar ganhando dinheiro. Lembra que eu falei no vídeo anterior? O dinheiro não tem nada a ver com Deus o Pai. Jesus ele fala sobre o dinheiro e tal, mas ele não fala que isso é algo dele. Porque Deus o Pai nos dá condições de trabalhar para manter o nosso sustento, a provisão que vem dele. A provisão que vem dele vem através do nosso trabalho. Mas por que você está dando dízimo e oferta e reclama? Você dá 10% do seu salário e às vezes reclama de dar R$ 1 para uma pessoa que passou na rua pedindo. Esse é o grande problema do ser humano. Aquele que está enfiado dentro dos ministérios e templos, ele acha que as pessoas ao redor não merecem, mas quem merece é o seu ministério. Então eu trouxe algumas palavras simples aqui para provar a vocês que Jesus ele nos ensina a ter um coração
que é tocado por ele. E quando tocado por ele, a gente tem que cumprir com aquilo que ele pede para nós, também? Anotem já, comecem a anotar as palavras. Lucas, capítulo 10, eu vou ler do versículo 30 até o 37, que é a parábola do samaritano. Todo mundo conhece, mas eu vou então ler aqui. Lucas, capítulo 10, do versículo 30 ao 37, diz assim, olha. E respondendo Jesus, né, falando para o doutor da lei, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. Só uma pausa aí. Quando aqui fala o sacerdote, né, e vendo, passou de largo, isso aí é igual aos líderes de hoje. Eles pedem para você, eles não se autodenominam sacerdote, bispo, eles pedem para você, mas quando você precisa, eles passam de largo, muito largo até. Voltando ao texto, e de igual modo também o levita, né, chegando naquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo, foi movido de íntima compaixão. O que é essa íntima compaixão? Que hoje muitos de nós sentimos e muitas vezes não fazemos. É o Espírito Santo tocando o seu coração, tocando a sua mente, de que naquele momento é para você fazer algo que vá não fazer as pessoas olharem para você. Porque eu não estou fazendo nada para que os outros vejam. A palavra fala assim, se você está fazendo alguma coisa para mostrar para o homem que você está fazendo, você está em pecado, você está perdido. Enfim. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levando para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Olha só que a situação de um bom homem, de um bom amigo de Jesus. O amor ao próximo que Jesus diz, olha, ame ao próximo como eu vos amei, é justamente isso. É você dar sem intenção de receber. Sabe a palavra diz assim, de graça recebi, de graça eu darei. Eu tenho recebido de Deus algo que é imerecido, que é a graça de ter este apartamento, de ter o meu carrinho, por mais que seja velho, ter alimento na mesa, ter alguns mimos, né? Que eu digo mimos porque tem situações que Deus nos dá mimos, né? Temos isso e podemos sim fazer algo quando de repente o Espírito Santo... Porque é muito importante que você entenda quando o Espírito Santo pede algo, é o que acontece comigo. Às vezes eu vejo uma pessoa, aquela pessoa, o Espírito Santo toca no meu coração, eu sei que é Deus. Agora, quando eu vejo pessoas assim, não sinto absolutamente nada, eu sei que não é para dar, é engano. Mas enfim. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos sacerdotes? E aí o doutor da lei disse, o que usou de misericórdia para com ele. Então o que disse Jesus? Vai e faze da mesma maneira. Hoje em dia o mundo está muito difícil porque as pessoas pensam em si próprias. Ou, como eu disse, você deixa de dar uma contribuição para alguém na rua, 10 centavos que seja. Ah, mas 10 centavos vai acrescentar. A gente não sabe. Mas você dá 10% do seu salário ou você dá uma oferta gorda dentro dos templos e ministérios para manter a ganância, o bem viver dos homens. Isso é algo que as pessoas que estão nesses ministérios e templos não entendem e nunca vão entender. Ah, eu não vou deixar de dizimar. Então você dizima constantemente, oferta constantemente, mas de repente não pode ajudar alguém que o Espírito Santo tocou seu coração de dar.
Não, mas eu só tinha 10 centavos. Dá os 10 centavos. Não tem problema. O valor não importa. Importa o seu coração. O que importa é o seu viver com Jesus Cristo. O que importa é a sua atitude para com Jesus e não para com o homem. Porque as pessoas que dizimam e ofertam, estão ali para mostrar para o homem que eles estão podendo. Devolver o que é para Deus o que é de Deus. Então você tem que abrir o seu peito e dar seu coração. Não bens materiais. Porque durante toda a palavra, Jesus é bem claro em dizer assim que isso não será levado. A vida é como um vapor que se dissipa, a vida e não os bens materiais. E agora nós vamos para o outro texto, anota aí o texto também. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 9. E muita atenção, porque esse texto também vem dizer sobre essa questão do dízimo, 10%. Não existe. Gente, dízimo é uma coisa que foi instituída pelo próprio homem, pela doutrina humana. Olha só o que diz a palavra aqui. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. O que está dizendo aqui? Aquilo que justamente muitos de vocês que dizimam nas igrejas fazem. Muitos vão lá, dão 10% com tristeza, ou não dão 10%, põe no envelopinho e fala que é 10, mas não é. Muitos vão por necessidade, buscando uma prosperidade que Deus não vai dar dessa forma. A generosidade é algo necessário. É com a generosidade que a gente dá com alegria. E é essa generosidade que tem que ser colocada à prova em você para com o próximo. É como eu e minha esposa, a gente sempre conversa. A gente não tem... Amar ao próximo não é conviver com o próximo, é amar o próximo como Jesus nos amou. Contribuindo de alguma forma para que ele conheça e tenha um caminho aberto para conhecer Deus o Pai e Jesus Cristo. Versículo 8 diz assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Lindo isso, né? Espalhou, deu aos pobres. Aí eu pergunto para você, aí esses ministérios ficam fazendo um monte de situações com os grupos, mais para chamar a atenção das pessoas para si próprios, do que uma prova de amor a Deus. Ah, mas o grupo de jovens da igreja tem tirado os jovens do mundo da droga. Mas o jovem está lá na droga também. Porque não está aprendendo nada que faz ele permanecer na palavra de Jesus Cristo. Faz ele permanecer na palavra do homem, que leva ao interesse do homem, a ganância do homem, o benefício próprio. Vocês lembram que todos os vídeos que eu falo sobre o benefício próprio? Porque é benefício próprio. Muitas pessoas se afastam de Deus porque não receberam aquilo que o homem prometeu. Porque tem lideranças que prometem que você vai receber de Deus quando você dá para eles. Porque se você dá para alguém na rua ou para algum outro, aí eles ficam bravos. Eles falam, não, por que você deu? Você tem que dar aqui. Entende? Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Essa semana eu estava falando para um rapaz lá na empresa, testemunhando sobre Jesus, sobre isso. Falou assim, olha, eu uso uma frase que o Espírito Santo me gerou aqui no coração, que é muito simples. O que eu tenho, muitos gostariam de ter e não têm. Por quê? Porque nunca vão aceitar Deus o Pai, Jesus Cristo, como verdade de vida. Ai, mas eu vejo você sempre sorrindo, alegre e de bom humor. Se não for assim a vida com Deus, para que eu vou viver para Jesus, sendo que Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo me dão aquilo que é necessário para, enquanto eu viver nessa terra, eu ter dignidade. É como eu falo, dívidas, às vezes as pessoas ficaram para trás, são coisas que ficaram para trás porque eu não tinha Jesus Cristo, por exemplo.
Quando a gente tem Jesus, a vida é tranquila, a vida... O que Jesus falou? Eu vos deixo a minha paz vos dou, a minha plena paz. A paz dele você obtém todos os dias, independente se ao redor tem uma tempestade, ali no meio tem a luz de Jesus sobre a sua vida. Então não deixe de fazer aquilo que o seu coração diz. O que é a palavra aqui, ó? Segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade. As pessoas têm que saber separar as coisas. Se você dizima oferta, você dizima oferta por obrigação. Eu conheço várias pessoas que dão dízimo por obrigação e sentem tristeza. E muitos que vão lá porque foi prometido a ele que ele dando, ele receberá o dobro. Não existe isso. A pessoa muitas vezes recebe devido ao seu trabalho e acha que foi Deus que deu. Deus nos dá condições de trabalhar e repor a nossa necessidade e o nosso sustento. Você já viu um saco de dinheiro cair do céu? Não. Eu já vi saco de dinheiro ser transportado para dentro do ministério. Então, meus queridos, quando o Espírito Santo vier e você sentir uma compaixão, espalhe, dê aos pobres com alegria, porque daí a justiça permanecerá para sempre. Quando diz aqui a justiça permanece para sempre, qual é a justiça que está falando aqui? A justiça de Deus o Pai. A palavra fala assim que quando a justiça de Deus ela está agindo, está acontecendo, você nem precisa fazer nada, você não precisa pensar nada, pedir nada, porque a justiça vem em teu favor. Então, se você der aos pobres, a justiça de Deus vai fazer com que não lhe falte o necessário para viver. Deus proverá as nossas necessidades, não aquilo que é prosperidade e abundância, casa, carro, muito dinheiro, não. Não se frustrem com isso, porque nesta terra não levaremos absolutamente nada. Não levaremos nada que está aqui construído, fabricado. Isso é muito importante que cada um entenda. O seu coração tem que estar voltado para Jesus Cristo. Porque Jesus ele fala, quais são os 12 mandamentos que Deus deu? Ame a Deus todo o seu coração e ame ao próximo. O coração é o principal órgão que Jesus espera que você tenha sempre ali, ó, à frente de todas as coisas. Infelizmente, o mundo de hoje nos faz entender que existe uma necessidade muito grande de dinheiro. Tudo você tem que pagar, tudo você tem que comprar, o valor é alto, tal. E nisto, a ganância do ser humano, ela vem à tona para si próprio. Tanto que você vê, o dinheiro se fosse de Deus, não separaria famílias, casais, não mataria, não haveria situações de pessoas roubando uns aos outros para ostentar e para ter aquilo que muitas vezes ele não tem coragem de trabalhar para conquistar. É melhor tirar dos outros do que ter que trabalhar e conquistar por conta própria. Amém? É isso, gente. Deixo aqui para você essa palavra. Espalhe e dê aos pobres, mas quando o Espírito Santo tocar no seu coração. Não é ficar sair por aí dando para todo mundo, porque a gente vê nitidamente que tem pessoas usando uma máscara muitas vezes para tentar arrancar algo das pessoas. Mas quando o Espírito Santo toca o seu coração, você fica fragilizado e com aquele sentimento de amor ao próximo, dê. Amém? É isso aí, gente. Olha, muito obrigado para você que está passando tempo pela primeira vez. Se você se inscrever no canal, porque o canal foi feito não para que o Emerson seja visto, não para que o Emerson seja cheio de inscritos. Quero apenas pessoas que queiram conhecer Jesus Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse é o motivo pelo qual o canal Inspire-se existe. E se você não sabe por que o canal tem este nome,
Porque quando o Espírito Santo me veio lá no Japão e me deu ao entendimento disso, é porque verdadeiramente a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? É isso aí, gente. Ótimo domingo, ótimo começo de semana para todos. Que todos sejam abençoadíssimos por Jesus Cristo, Deus, o Pai e Espírito Santo. E é isso aí. Valeu. Até mais.